Ok, amigos, nós vamos prosseguir com a pregação da palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vem comigo, pega a sua Bíblia, meu amado. Pega aí a sua Bíblia. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, certo? O verso 22. Acompanhe comigo aqui. Acompanhe comigo, por gentileza. Diz aqui, ó. Pois, da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Que maravilha, né? Em Adão todos morreram no pecado, mas em Cristo todos serão vivificados. Maravilha, né? E diz aqui, ó. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Verso 23. Mas, olha como é que acontece isso. Mas cada um por sua vez. Vivificados, cada um por sua vez. Olha aqui, ó. Tá? Cristo primeiro, depois, quando ele vier. Olha aí. Quando ele vier, os que lhe pertencem, olha aí, tem os dele. Não são todos. Se usou o livre-arbítrio errado, pode não ser dele, né? Então você não vai nessa ironia de alguém estar com a Bíblia e você achar que ele é de Cristo. Cuidado, examine você mesmo. A Bíblia está aqui, ó. Então diz aqui, ó. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem. E diz aqui, ó. Então virá o fim. Tá vendo? Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder que há na terra. Olha bem. E nos ares. Está incluindo aqui os demônios também. Por quê? Porque eles não poderão fazer nada. Quando Jesus vier, o poder e o resplendor será muito grande. E quem não estiver, meu amado, firme na rocha, vai cair a ficha e será tarde. Não vai ter. Vai ter que ouvir o pronunciamento de Cristo com aquela espada que sai da sua boca. Apocalipse 19, verso 20. Olha lá para você ver. A espada é a palavra. É essa daqui, ó. Que ele está dizendo aqui hoje é a mesma que vai lá na frente ser pronunciada. Por quê que eu digo isso? Pela autoridade bíblica. Deixa eu ler o texto. Aqui eu quero que você, meu amado, entenda aqui, ó. Depois eu vou mostrar por que a palavra é a mesma que ele está dizendo hoje. Ele vai, quando aparecer nas nuvens, ele vai pronunciar. Com a espada de dois gumes. É a palavra dele, os ensinos dele. Que ele vai, a pessoa ali já foi julgada pela palavra em vida. Olha bem, que eu vou mostrar. Aqui diz aqui, ó. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois se é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Aqueles que serão destruídos quando Jesus aparecer, são amigos dele ou são inimigos? E por que foram destruídos quando Jesus apareceu? Quando ele aparecer, por que vão ser destruídos? Melhor dizendo, é porque estão contra ele, certo? Então isso é para todos nós verificar se de fato estamos na verdade. Porque se não estiver na verdade, a morte pode abater, e se morreu perdido, ficou guardado lá na sepultura. Jesus vai aparecer, não vai ouvir nada. Por quê? Porque não é santo para ressuscitar no momento da vida dele. Morreu longe, morreu perdido, morreu contra Jesus, contra o plano de salvação de Deus, ficou na sepultura. Jesus pega o seu povo e leva para passar 1000 anos no céu. Durante esse milênio, a pessoa ficou lá. Por quê? Porque ela teve o livre-arbítrio, a capacidade de escolher a quem ela queria adorar e servir. E o que foi que ela fez? Ela não examinou, ela não foi atrás para saber se estava certo. Ficou lá, presa nos enganos e morreu. E lá na sepultura ficou por 1000 anos. Agora,
depois do milênio, Apocalipse capítulo 20, ela vai ressuscitar todos os ímpios. Adianta? Segunda ressurreição dos perdidos. Eu não quero ir para lá, meu amado. E desejo que você também não vá. Não vá. Fique na primeira ressurreição. Quando Jesus aparecer. Agora, para você estar na primeira ressurreição, você tem que estar hoje, vivo, preparado. Por quê? Porque se você morrer, você morreu na condição de pessoa redimida, de pessoa justificada pelo sangue de Jesus, de pessoa salva. Condição de pessoa salva. Morreu, vai para o sono da bem-aventurança descansar. Aguardar a vinda de Jesus para te chamar e você ressuscitar num corpo incorruptível, imortal, para sempre. Certo, meu amado? Então, para isso, você tem que saber o caminho certo na Bíblia. Certo? Não vai seguindo qualquer coisa aí, achando que você está adorando a Deus corretamente e servindo, não, porque eu estou aqui para te mostrar que não é verdade. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Para te mostrar na Bíblia que a adoração que Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinaram é que você tem que adorar o Deus único, unicamente a Ele, mais ninguém, somente o Deus único, certo? Onde diz na Bíblia? 1 Coríntios 8,6, Efésios 4, verso 6 e João capítulo 17, verso 3. Olha, se não existe um Deus único, então você tem que adorar a Deus único por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o meio que Deus estabeleceu para ficar entre ele e o ser humano. É por isso que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que ele veio e foi lá, certo? Concebido pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, ali ele recebeu a natureza nossa, humana, sem pecado, mas se fez pecador, para salvar o pecador, sem ter pecado algum. Tá, meu amado? Então você tem que entender isto nas Escrituras. Então aqui, o que é que diz aqui, ó? Eu quero mostrar a passagem que eu disse para você que se... Olha o que diz aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou julgando ninguém, porque não tenho esse direito e essa autorização de julgar ninguém, quem está salvo e quem está perdido. Agora, a Bíblia está estabelecendo as condições. Se eu vivi na terra com o poder que Deus me deu, que é a capacidade de escolher, e eu não escolhi seguir o que é certo, de acordo com as Escrituras, eu fiquei ouvindo uma coisa daqui, uma coisa dali, um movimento daqui, um movimento dali, e fiquei aí perdido igual a barata toda. O que acontece? A morte pode me surpreender. E nessa situação, eu fui para a sepultura perdido. Tá vendo? Por quê? Porque eu negligenciei aquilo que Deus deixou em sua mão, que é a capacidade de você escolher, a livre escolha. Então, escolha estudar a Bíblia e viver. Veja como Jesus Cristo ensinou. O que foi que Jesus ensinou quando ele esteve aqui no seu ministério? O que foi que os apóstolos de Jesus Cristo ensinaram depois que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou? Ficou seus apóstolos. O que foi que eles ensinaram? É isso que você tem que procurar. O livro de Atos está mostrando lá o exemplo de Saulo, certo? Olha lá para você ver. Filipe, Atos capítulo 8, discípulo de Jesus, pregando o evangelho. O exemplo de Filipe, o exemplo de Pedro em Atos 2,38. Você vai acompanhando na Bíblia o exemplo dos apóstolos de Jesus, você vai comparando com o que está aí na terra. Aí você tira as suas conclusões, tá, meu amado? Porque aqui, ó, vem comigo, aqui para a Bíblia, que eu te falei que se você não se preparar corretamente, a palavra aqui, ó, ela já está te julgando. Porque Jesus, quando ele vir, ele não vai julgar ninguém mais, não. Ele vai trazer a recompensa para quem obedeceu, para quem viveu de acordo com a fé que ele deu, e ele vai trazer a condenação, certo, meu amado? Para quem não está preparado.
Nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas aqui não estou falando de obras. Porque um cristão, ele produz automaticamente. Abraão não foi justificado somente pela fé. Abraão não foi justificado somente pela fé. Tiago, capítulo 4, verso 4, acompanhar. A fé sem obras é morta. Quando Deus chamou Abraão, Abraão deixou tudo e acreditou no que Deus havia lhe dito. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão duvidou? Não, ele creu. Mas ele creu e ficou lá no lugar? Não, ele creu e saiu, porque ele tinha que obedecer. Então o que acontece? Aí a Bíblia diz que a esposa de Abraão, a Sarai, ela tinha 90 anos. Abraão tinha mais. Abraão já era um homem idoso. Qual a possibilidade que existia de surgir uma criança, ainda mais que ela era estéril? Pois é, porque Deus é o Deus do impossível. Quando você crê, o milagre acontece. Abraão creu. E a Bíblia diz que isto lhe foi imputado como justiça. Agora, o que está dizendo? Tiago, outro apóstolo, Jesus questiona e diz, me mostra aí a tua fé, você diz que tem fé, e eu te mostrarei as minhas obras, certo? Pela fé. Me mostra a tua fé sem as obras, certo? E eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E Tiago resume dizendo, a fé sem obras é morta. É por isso que Deus pede em Colossenses, no capítulo 3, no verso 17. Ele diz, olha, tudo que fizer na terra, por palavras e por obras, fazei tudo em nome de Jesus Cristo. Certo? Aí, Atos 2:38, diz ali, ó, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Olha o texto aqui, ó. Olha o texto aqui, meu amado. João capítulo 3 aqui, quando, a partir do verso 14, olha aqui o que diz, olha. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, olha aí, para todo o que nele crê, tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele, verso 18, olha aqui, ó. Quem nele crê, não é condenado. Olhe bem isso aqui. Quem nele crê, em Jesus crê, não é condenado. Só que crê e cumpriu o que ele pediu. Não é crer e refugar, não é crer e ficar parado, não é crer e desviar, não, é crer e ser batizado. Não é só crer, não, é crer e ser batizado em nome dele, como diz a Bíblia. Lucas 24:47. Confere você mesmo. Então diz aqui, ó. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deixa eu botar o dedo aqui para você ver, que não sou eu que estou falando. Verso 18. Vendo? Quem nele não crê já está. Já está. É no presente, é no passado ou é no futuro? Isso aqui que está dizendo a Bíblia. Então, quem nele crê não é condenado. Porque crê. Quem crê se submete, se sujeita. Como foi lá todos terão que se sujeitar a Jesus. E a Bíblia está dizendo que, no momento, nem todas as coisas se sujeitaram a ele. Ué, se Deus enviou Jesus para salvar o ser humano, Deus não enviou Jesus para salvar animais. Coisas irracionais. Deus enviou Jesus para buscar e salvar o ser humano, que pensa, que raciocina, que tem a escolha a fazer. Porque Deus criou um povo, quer tirar desse povo, o povo eleito, os salvos. Aqui que diz, ó. Quem nele crê, verso 18, não é condenado. Mas quem não crê já está
condenado. É o que está dizendo a Bíblia. Por não crer no nome, olhe bem, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E quando é que eu creio no nome? Quando eu recebo este nome, me firmo nesse nome, tudo é esse nome, tudo para mim, tudo para mim. Batismo, fé, pregação, tudo. Eu tenho que me revestir, como diz Gálatas no capítulo 3, verso 26 e 27. Aquele que se batizou em Jesus Cristo, se revestiu de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Aquele que se batizou em Jesus Cristo, morreu com ele e ressuscitou com ele. Você está vendo, meu amado? Que coisa. Pois é. Então aqui diz, olha, é esse texto aqui que fala aqui, ó, que você está sendo julgado enquanto está com a Bíblia na mão aqui. Indo para lá, indo para cá, está sendo julgado. Só que depois, quando Jesus aparecer, se a morte vem antes, vai dormir, não pode fazer mais nada. E se dormiu na condição contra ele, pronto, meu irmão. Aí agora ele vai vir nas nuvens dos céus e aí, quando ele chegar, vai ter o pronunciamento. Ele não vai vir para julgar ninguém, não. E para perdoar pecado. Perdoar pecado, ele já está perdoando agora. Atos 2:38. Ele morreu lá com seu sangue, ele está perdoando. Depende se você aceita e se submete a ele. Pronto. Seus pecados foram removidos. Agora aqui, ó. No batismo, em nome dele. Atos 2:38. É o que diz as Escrituras. Diz aqui, ó. É o verso 19. Este é o julgamento. O julgamento veio ao mundo, mas o homem amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não aproxima-se da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz e para que seja vista claramente as suas obras. São realizadas por intermédio de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, meu irmão. Aqui é a palavra falando, não sou eu. Estou apenas lendo e mostrando para que você tome tempo ainda de se preparar corretamente em nome de Jesus. Forte abraço.